Fala, beleza? Hoje eu vou trazer uma tática personalizada que tem muita gente usando e que é uma das melhores nesse momento no FC 24. A tática é essa daqui, a 4-1-3-2. É uma tática bem interessante. Aqui nesse esquema fica o Ballack chegando um pouco mais pro ataque, né? Mas na hora de defender ele fecha como segundo volante aqui junto com o Kanté e fica com ponta direita e um ponta esquerda e dois atacantes. É semelhante a 4-4-2, mas com um jogador mais solto, né? Como se o segundo volante fosse mais. Como se o segundo volante apoiasse mais o ataque. Nessa tática é muito importante o primeiro volante ser alguém bem marcador, que não tem dedicação alta para o ataque, é importante isso. Então aqui eu estou usando o Kanté, tem dedicação média alta e ele tem a parte defensiva muito boa. E esse jogador aqui, ele tem que ser um meia que sabe defender também, não adianta colocar só um jogador ofensivo. Então eu estou usando aqui o Ballack, que tem 80 de defesa, faz bem um segundo volante. Mas pode ser, por exemplo, um Bruno Fernandes, um jogador com essa característica, né? O ideal é que tenha dedicação alta e seja esse jogador que defende bem e ataca bem, né? Não precisa ter a defesa excelente, já que ele é segundo volante, mas precisa ter uma defesa legal. Aqui no ataque, o ideal é que pelo menos um dos jogadores tenha mais mobilidade, né? Por exemplo, aqui eu estou usando o Tevez, ele tem bastante mobilidade, e o Gerd Müller aqui é o meu principal centroavante. Vou passar agora às táticas personalizadas. Vindo aqui nas táticas personalizadas, essa tática é um pouco diferente, né? O estilo defensivo padrão aqui é equilibrado, amplitude 35 para a defesa ficar bem fechadinha, a profundidade 50, é bem equilibrado nesse sentido. Chegada equilibrado, criação de oportunidades, passes direcionados. E aqui a gente usa a amplitude de ataque bem fechadinho ali com 15, né? Os jogadores de meio campo e ataque eles vão fechar bastante. É uma formação, como tem meia esquerda e meia direita, a ideia é que eles consigam centralizar um pouco, né? Não ficar tão aberto, já que a tática só tem um ali no meio campo, né? De primeiro volante mesmo, que é o Kanté. Se abre muito o meio campo, a tática de repente vai ficar aberta demais no meio campo, né? Então assim fica mais equilibrado. Atletas na área, 7 jogadores, 7 barrinhas. Escanteios eu deixo 3, mas aqui é indiferente. E faltas eu deixo 2. A tática é essa daqui, 4-1-3-2, e vamos às instruções. O goleiro nessa tática eu estou deixando padrão, não mexo em nada, assim como os dois zagueiros. O lateral direito ele fica como equilibrado e como inverter aqui. Ele vai ser um jogador que vai um pouco mais para dentro, né? Vai fechar um pouquinho mais, não vai ficar tão aberto. O lateral esquerdo já vai ser alguém que vai ficar mais na defesa, então aqui a formação fica como ficar na defesa e também como inverter nessa tática. O primeiro volante fica na defesa e cobre o centro, o resto é normal. Esse jogador aqui mais à frente, né? Ele parece um meia, né? Mas na verdade ele é só um MC. Ele fica todo equilibrado, até mesmo aqui cobrir lateral, a gente não mexe em nada nele. O meia direita, ele volta para defender, corta para dentro, fica como pivô e o resto das instruções no padrão. Reparem que ele volta para defender justamente porque o lateral direito é o lateral que vai mais à frente, né? Então fica um lado mais equilibrado. Se o lateral avançar, o meia direita ele sabe que ele tem que fechar o meio campo para defender. Aqui no meia esquerda, o apoio defensivo fica no padrão. Não que ele não vá fechar a linha de 4 no meio campo, mas é só aquela vocação defensiva, né, que não vai ser tão forte como lá do lado direito. Então fica como padrão. E aqui cortar para dentro e pivô, mesma coisa. A gente, a gente não vai mexer aqui embaixo na parte de interceptações e apoio no cruzamento. Esse atacante pela esquerda, que eu falei que é o que tem mais mobilidade no meu time, né? No caso aqui eu estou usando o Tevez, mas pode ser um Mbappé, por exemplo, um Griezmann, um jogador assim. Ele fica com ir às pontas e o resto no padrão. E aqui nessa tática, de vez em quando, ele vai abrir bem para a esquerda e acontece até dele parecer que é um meia esquerda, às vezes, até para voltar para o jogo, para criar jogada. O Tevez tem dedicação alta, também isso acaba influenciando aqui, mas não é uma obrigatoriedade. E esse atacante mais, né, que vai ser o principal atacante sem goleador, vamos dizer assim, ele fica com tudo padrão. A gente não mexe em nada. É uma tática que eu estou testando, está funcionando bem, estou achando bem interessante ela. Eu vou mostrar agora alguns lances da tática na prática, para vocês verem como ela funciona. Aqui, pessoal, logo na primeira movimentação do time, a gente percebe o Tevez ele abrindo na esquerda, né, conforme eu falei. A gente vê que o Tevez ele teve esse movimento, né, de voltar para cá, e o Neymar vai avançar
para poder criar a jogada na ponta esquerda, né, para o atacante principal do time, que é o Gerd Müller. E o Tevez se mantém ali na esquerda. Aqui, pessoal, a gente consegue ver a questão da movimentação dos volantes, né? Eu tô com o Ballack aqui e com o Kanté aqui, conforme eles, né, vão fechando a segunda linha, o Best está voltando aqui e provavelmente o Neymar está aqui no canto já fazendo esse movimento para voltar também. Mas é importante que eu falei em relação ao segundo volante, ele é um jogador que vai fechar para defender, então não pode ser um meia, ele tem que ser alguém que tenha uma defesa boa. Aqui nessa jogada é legal para a gente perceber a movimentação do Ballack. Ele está aqui no meio do campo, o Kanté já está mais atrás, a gente repara aqui, ó, o Thomas Müller voltou e o Ballack já está aqui embaixo. A gente repara que o Ballack fez esse movimento aqui para poder já aparecer aqui na frente, justamente pela diferença da tática em relação a uma 4-4-2, por exemplo, né? Ele fica mais à frente do que o primeiro volante, que é aqui o Kanté, né? Então, numa jogada como essa, o atacante voltou e ele avançou aqui para criar uma oportunidade aqui na frente. E a gente continua vendo aqui o Ballack na frente, do lado do Tevez, né? O Best está aqui em cima, o Neymar está aqui embaixo e o Gerd Müller está aqui, né? O atacante voltou e o Ballack está praticamente no lugar dele ali no ataque. E a gente vai perceber que quando o Gerd Müller chegar no ataque, o Ballack já vai voltar automaticamente. Agora ele já voltou. Eles já estão trocando de posição. Aqui o Ballack começa a voltar e o Gerd Müller ele fez esse movimento aqui, né? Então estão trocando de posição. É interessante essa movimentação nessa tática. Então é importante esse segundo volante que sabe finalizar, né? Não adianta ser um cara com 70 de finalização, ele tem que ter mais, de preferência acima de 80, 85, para ele conseguir também ajudar lá no ataque quando ele subir. Aqui o time começando a criar uma jogada e é interessante, tá aqui a bola com o Marquinhos, né, o zagueiro, e a movimentação do Kanté já é de voltar um pouquinho e a movimentação do Ballack já é de avançar um pouco. Ao contrário de uma tática 4-4-2 ou qualquer tática com dois volantes, os volantes não ficam alinhados, né? Geralmente ficaria o Kanté mais aqui acima e o Ballack mais aqui embaixo, mas na verdade o Kanté ele vai ficando aqui atrás, como aquele jogador que fica bem próximo à linha de defesa, né? Ele fica entre a linha de meio campo e a de defesa, e o Ballack já vai avançando. E a jogada segue, Neymar. Repara que o Tevez voltou para receber a bola, o Neymar está aqui avançando como meia esquerda, e olha quem está correndo aqui, ó, disparando para o ataque, é o Ballack. Ele já vai avançando e aqui está o segundo atacante. E o Ballack vai avançar para poder tentar receber essa bola, né? É interessante essa movimentação. É um segundo volante que se apresenta toda hora no ataque. De certa forma, é uma tática ofensiva, porque fica uma linha de três só no meio campo e esse do meio avança muito, em vez de ficar sempre segurando lá na defesa. Mas, de certa forma, também é interessante por criar oportunidades no ataque. E a bola segue, o Ballack recebe, toca para o Gerd Müller e sai o gol. Voltando à jogada, Marquinhos, Neymar na esquerda, Tevez voltou para receber, o Ballack se apresentou, recebeu, e ele que tocou a bola para o Gerd Müller fazer o gol. Muito interessante essa movimentação ali desse meia central. Aqui nesse lance a gente já percebe o Ballack aqui atrás, né? O Tevez está aqui, o Gerd Müller aqui, quem está avançando mais é o Neymar. E agora, como os atacantes estão na frente, ele já ficou mais posicionado. Não tão lá atrás como o Kanté, que está bem aqui no cantinho da tela, mas ele já está aqui dando uma segurada para também não deixar o time muito exposto. E eu perco a bola, e o interessante aqui, ó, e isso é uma preocupação que a gente tem que ter nessa tática. Sempre que a gente perceber que esse que tem que ser o segundo volante, né, no momento defensivo, sempre que ele estiver mais à frente, a gente repara aqui, ó, o Kanté tá aqui, embaixo de mim aqui. O Best está fechando aqui a meia direita e o Neymar a meia esquerda. Até um pouquinho à frente está o Ballack. Ele tem que fazer esse movimento aqui para fechar a linha do lado do Kanté.
E se ele não fizer, ou se a gente estiver controlando ele, a nossa preocupação tem que ser essa. A gente tem que voltar e fechar a linha de meio campo. A gente tem que pensar que essa parte aqui do meio campo é do Ballack, né? A parte da meia central à esquerda é dele, né? Então ele tem que voltar para poder tentar fazer essa marcação. Aí ele já está ali fechando. Ó, olha o Ballack aqui já na marcação. Tá o Kanté aqui e o Ballack aqui, né? Fechando como segundo volante mesmo, isso é bem importante. Aqui mais uma vez, a gente vai perceber, né, o Neymar está aqui voltando a bola, o Kanté está aqui para trás e o Ballack já está se posicionando aqui um pouco à frente, né? Sempre à frente, na hora de atacar, na hora que a gente está com a bola, ele sempre se posiciona à frente do Kanté. E a jogada segue. O Ballack aqui em cima, ele voltou um pouquinho, depois ele viu que a bola não foi para ele, foi para o Kanté, ele já voltou a ficar aqui na frente, né? O interessante é como se fosse um jogador entre o meio-campo e a linha de ataque. Não é exatamente isso, mas em muitos momentos ele se posiciona dessa forma. E o Kanté acha justamente ele que abre ali em cima e cria a jogada. Ali poderia sair um lance de gol se o cruzamento fosse acertado. Esse lance aqui dá para ver bem a questão da profundidade do time, né? Primeiro que tá o Kanté aqui atrás e o Ballack à frente dele. Aqui em cima tá o meu meia direita e aqui em cima tá o meu meia esquerdo, né? Best e Neymar. E é interessante como que fica bem fechado, né? A gente bota amplitude 15 no ataque e eles ficam bem postados aqui um no outro para criar essa jogada pelo centro. A gente já viu várias vezes ali o tanto o Best como o Neymar abrir bem pela esquerda, mas em alguns momentos eles vão aproximar bastante aqui para poder receber essa bola no centro. Nessa jogada aqui a gente consegue perceber a instrução do lateral avançar, né? Dele não ficar na defesa. Reparem aqui, o Dumfries está aqui embaixo e ele está passando direto. Ele veio lá da defesa e foi atacando. Ó, o zagueiro recebeu, tocou para ele e ele foi avançando, está avançando lá embaixo. E a bola vai chegar para ele, ó. Ele já está lá na frente criando a jogada. O Bala que se apresentou também para receber. E ali o Neymar recebeu para finalizar. Quase saiu um gol. Aqui, pessoal, um momento defensivo, a gente consegue ver bem a linha de defesa, né? Nesse momento aqui, o Bala que ele está até um pouco atrás aqui do Kanté, mas está fechando aqui a linha. E a gente tem a linha de defesa certinha e a linha de 4 fechando também aqui certinho, né? No momento que a gente está sendo pressionado, essa é a formação que o time fica. E a gente vê que se mantém a linha de 4. E no momento ofensivo, né? Seja, nem precisa ser tanto momento ofensivo, né? Só da gente pegar a bola, a gente já vê aqui o lateral direito, o Kanté mais atrás e o Ballack se posicionando mais à frente de novo. Bom, pessoal, essa foi a tática 4-1-3-2, uma tática diferente, bem interessante. Eu tenho visto muita gente usar, o pessoal na internet tem falado bastante dela. Tem até ficado na dúvida se ela é melhor do que a 4-3-2-1 ou até que a 4-4-2, vai da preferência de cada um. A gente viu ali que é uma tática bem interessante para criar pelo meio. A gente tem aquela função ali do meu jogador que é o Ballack, né, daquele meio central, que ele entra bastante na área, ele avança bastante para criar oportunidade, não deixa a defesa tão aberta, porque ele fecha a linha de 4 no meio do campo como volante, né? Então, se torna interessante nessa questão. É uma tática que a gente também deixa o lateral direito solto, então de vez em quando ele vai avançar e vai ajudar também na criação de oportunidades. E quem for testar, eu recomendo que teste algumas partidas, né? Umas 3, 4, pelo menos, para poder se adaptar com a tática. Cada tática tem sua particularidade, né? Então tem algumas táticas, por exemplo, que tem linha de 3 no meio campo, a gente tem que entender quem vai fechar cada canto, né? A direita e a esquerda, quem vai fechar o meio. É uma coisa que a gente tem que ter essa preocupação na hora de começar a jogar e a gente demora a se adaptar um pouco com isso, demora a entender aonde cada jogador se posiciona no campo. E é importante algumas partidas para a gente se adaptar. E é importante também saber quais jogadores escolher, né? Por exemplo, as táticas mais fechadas, tipo 4-3-2-1,
a gente não precisa tanto de pontas rápidos ali nas posições de ataque. Nessa aqui a gente já tem meio esquerda, meio direita, então a gente precisa de jogadores bem velozes ali, né? Pontas com bastante velocidade. Então, tem particularidades, né? A gente precisa ali que aquele jogador meia central seja um cara que sabe defender e atacar. Se botar algum jogador que não sabe atacar ou até que não sabe defender, não vai funcionar ali. Então são preocupações e que a gente tem que ter na hora de montar a tática, né? Até mesmo para saber se a gente tem esse tipo de jogador no nosso time. E também o tempo de adaptação, né? Não adianta jogar uma, duas partidas e falar, a tática não funcionou, ou até mesmo, nossa, a tática é muito boa, eu ganhei fácil esses jogos. Não é assim que funciona, né? Precisa de um tempo para poder se acostumar a jogar com a tática. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem testou a tática, deixa o feedback aí nos comentários para a gente saber se está funcionando. Até para outras pessoas que chegarem para assistir o vídeo, dizer se está legal ou não. Nem que seja funcionou, não funcionou. Coloca nos comentários. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal. Ativa aí o sininho para receber notificação de novos vídeos. Eu vou começar a soltar algumas táticas que eu estou vendo muita gente falando na internet, né? Então vou aos poucos testando, só para também não passar a tática aqui que eu não achar legal. Então vou começar a passar essa semana algumas táticas para vocês, vou testar, vou fazer assim um pouquinho de gameplay e mostrar para vocês. Então ativa o sininho para não perder nada. Compartilha com seus amigos aí que estão jogando FC 24, estão com dificuldade de encontrar uma tática boa. Eu vou ficando por aqui, até a próxima!